Dada a natureza urgente desses casos, o juiz profissional, sozinho, deve tomar a decisão. O arquivamento do caso na questão e a decisão pretendida são apresentados. O arquivo e a decisão são apresentadas à pessoa em questão. Uma vez que o juiz reviu o caso e concordou formalmente em manter a decisão de prisão, o superior do soldado pode reforçar, então pode realizar o confinamento. Se o soldado apelar novamente, então essa decisão, o que é possível, claro, ele recorrer dessa decisão, sua reclamação será levada de novo ao tribunal e será ouvida pelos juízes honorários. Se o caso não estiver claro, ou se o soldado quiser ser ouvido por juiz, pode haver uma audição oral antes de uma decisão ser tomada. Talvez a Alemanha tenha sido o primeiro país a tomar essa medida antes de que a Corte Europeia, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tomasse a mesma decisão no caso Engel, em 1976. O segundo exemplo se refere às leis, às ordens militares ilegais, porém apropriadas. Eu sei que no caso de vocês, para a maior parte de vocês, isso pode soar bastante estranho. Eu vou explicar. Isso não significa dar mais poder aos militares superiores. No contrário, com comparação a outros sistemas, isso de fato dá mais direitos aos subordinados. Na Alemanha, os militares superiores precisam de uma base legal para toda a ordem legal que eles emitem. Ser um soldado de patente superior não é um motivo legal suficiente. Me parece que esta é uma das diferenças essenciais com relação aos sistemas de outros países. Basicamente, uma base legal dessa forma é estabelecida no ato dos soldados alemães ou pode ser derivada deste ato. A grande maioria das ordens militares estão de acordo com a lei. Elas precisam ser obedecidas e não há nenhum problema legal nisso. Por outro lado, ordens militares que implicam em brechas na lei, como a lei penal ou a questão da dignidade humana, não devem ser obedecidas necessariamente. Mas todos vocês aqui sabem muito bem que pode haver uma área cinzenta entre uma coisa e outra. Tudo deve ser feito de acordo com a lei. E tudo que deve ser feito de acordo com a lei pode ser questionado com relação à sua legalidade. Por outro lado, eu sei que vocês também sabem que no serviço militar não deve haver disputas com relação às ordens antes da sua ação, antes da obediência a elas. Então, os soldados alemães também não são permitidos a essa disputa antes da obediência. Não devem questionar antes de obedecer. Então, de forma geral, eles são forçados a obedecer uma ordem militar, independente de estarem ou não de acordo com a lei. Então, como nós resolvemos a questão das ordens, digamos, ilegais ou erradas? Nós não permitimos que um superior emita ordens ilegais, mas nós permitimos, e na maioria dos casos ainda forçamos o subordinado a obedecer ordens sem questionar a sua legalidade. Para alcançar isso, nós trocamos a responsabilidade, transferimos a responsabilidade pelas ordens apenas aos superiores. Então, o subordinado tem a liberdade de obedecer, inclusive, ordens ilegais. Dessa forma, um ato comum de todos os soldados, uma ação comum de todos os soldados se torna possível mesmo que a legalidade de uma ordem não seja visível ou compreensível a cada um deles. No entanto, como os tribunais de serviços militares se encaixam nessa realidade? O soldado que foi obrigado a cumprir uma ordem que ele acredita ser ilegal pode reclamar contra esta ordem.
Ele precisa esperar até a manhã seguinte e, depois de uma noite de sono, ele pode formalmente reclamar aos superiores do seu superior. E, ao final, ele ou ela pode se dirigir aos tribunais militares que tomam a decisão final sobre a legalidade de qualquer ordem que tenha sido questionada. O tribunal deve decidir, mesmo que a ordem já tenha sido executada. E eu acho que, assim, isso faz uma diferença com relação ao caso da polícia, porque eles têm servidores civis e todos têm que obedecer às leis e verificar as leis antes de agir. Enquanto um soldado, não, ele não precisa verificar a legalidade da lei antes de obedecer. Ele pode confiar no que diz o seu superior, e o superior, então, é responsável e responsabilizado. Eu acho que eu posso juntar os exemplos. Eu posso mostrar que não existe um vácuo no controle legal das Forças Armadas pelos tribunais, sejam militares ou civis, que tomam decisões sobre os soldados. Alguns de vocês podem ter lido ou ouvido que as Forças Armadas alemãs estão passando por uma reforma profunda. Isso é verdade. Mas essa reforma está lidando com as estruturas do Ministério, assim como todas as partes das Forças Armadas. Nós estamos sendo reduzidos a 175 mil ou 185 mil soldados, e talvez tenhamos que reduzir também algumas posições, algumas vagas de advogados. Mas aqui não existe pouca intenção de mudar o nosso sistema legal. Não vou negar que, em circunstâncias específicas, nós temos que resolver nossos próprios problemas. Afinal, é para isso que nós, especialistas, existimos. Ninguém é perfeito e, em seminários como este de hoje, nós podemos obter ideias para melhorar. Para concluir, deixe-me dizer que os soldados da Bundeswehr são chamados cidadãos de uniforme por um motivo específico. Os cidadãos alemães têm acesso a todos os tribunais civis. Isso inclui a responsabilidade dos tribunais penais civis para todas as ofensas criminais dos soldados. Nós temos um tipo especializado de tribunais militares que lidam com a lei disciplinar e também funcionam como corte de apelação para lidar com todos os casos de eventos diários relacionados à lei militar. Eu acho que nós harmonizamos bastante bem esse sistema no qual o marco legal e a liderança militar desejada se complementam organicamente. No entanto, nós, alemães, sempre nos juntamos a parceiros de muitas outras nações em nossas operações. Então, eu sei bastante bem que algumas das nossas ideias alemãs possam ser confusas, podem confundir nossos parceiros, aliados. Mas eu posso garantir a vocês que o nosso sistema funciona bastante bem. E este é o final da minha apresentação. Obrigado por sua atenção. Eu gostaria de discutir esses detalhes sobre isso durante o coffee break ou qualquer outra ocasião durante esta conferência. Muito obrigado. O Superior Tribunal Militar agradece ao Dr. Alexander Poretkin por sua conferência a respeito da justiça militar alemã. E graças à disponibilidade do nosso palestrante e ainda a uma certa generosidade do tempo, teremos a possibilidade de 10 minutos de perguntas. E fica aberta a palavra para quem queira fazer a primeira pergunta, por favor. Meu nome é Carlos Alberto, sou ministro civil do Superior Tribunal Militar. Eu queria perguntar ao doutor Alexander, pela exposição de Vossa Excelência, houve um momento que Vossa Excelência falou dos crimes comuns
praticados por militares e os crimes militares. Quando há essa dúvida do conflito de jurisdição entre a civil e a militar, como são resolvidas essas questões? We think that all criminal law go to the Nós acreditamos que todas as leis criminais são tratadas pelos tribunais militares. Não interessa se são julgadas pelos militares ou pelos civis, contra os militares ou contra os civis. As leis criminais, as questões criminais vão sempre aos tribunais criminais. As ofensas criminais, na maioria, feitas por soldados, são ofensas disciplinares também, questões disciplinares ao mesmo tempo. Por isso que uma ofensa criminal feita por um soldado também tem a dimensão disciplinar. E o tribunal civil não pode lidar com o status do soldado. Ele não pode dizer se vão ser reduzidos o salário ou a patente. Nós temos apenas um caso em que a decisão foi bastante grave e gerou 1 ano ou mais de prisão. Nós não precisamos de mais nenhum procedimento porque os servidores militares e civis automaticamente precisam deixar o serviço e automaticamente perdem a sua patente. Então, nos casos graves, nós precisamos apenas de um procedimento e a lei diz que eles devem deixar o serviço militar. A menos que a pena seja inferior a 1 ano, então é necessário lidar com a patente, tratar da questão da patente, mas isso não é resolvido pelos tribunais civis. Precisamos de tribunais militares para tratar das questões disciplinares. Eu respondi sua pergunta? Bom dia. A minha pergunta é um pouco parecida com a do senhor ministro. Considerando que a punição disciplinar militar, antes eu vou me apresentar, eu sou um vice-almirante na reserva e estou dirigindo a Procuradoria Especial da Marinha junto a um tribunal administrativo, tribunal marítimo, que trata dos acidentes na navegação. E a minha pergunta é a seguinte: a essência da transgressão disciplinar militar de natureza administrativa é muito próxima ou é a mesma do crime propriamente militar. Ou seja, eu acho que existe uma conexão muito grande, e essa opinião é até esposada por um antigo ministro dessa casa, Jorge Alberto Romeiro, de grande erudição, de que não pode ser separado a transgressão disciplinar militar do crime propriamente militar. E, em face disso, me parece que existe uma incompatibilidade muito grande e até um equívoco da justiça comum, ordinária, apreciar temas da transgressão disciplinar militar, como infelizmente no Brasil ocorre. Então, o que eu gostaria, se o senhor entendeu a minha pergunta, eu estou vendo que na Alemanha a coisa está muito bem resolvida, porque existem tribunais propriamente, tribunais militares apropriados para resolver as questões disciplinares. Eu pergunto se o senhor acha possível haver uma decisão judicial ordinária sem nenhum conhecimento das questões internas corpus das Forças Armadas sobre questões disciplinares militares. Isso eu acho que atenta contra até os próprios princípios constitucionais das Forças Armadas, que são assentadas na hierarquia e na disciplina. E um juiz de primeira instância na justiça comum desfazer
uma decisão de um comandante militar, que pode ser desfeita, mas eu acho que só neste âmbito aqui, militar, porque conhece as questões militares, inverte a hierarquia e solapa a própria natureza da instituição militar que é firmada na hierarquia na disciplina. Não sei se me fiz entender. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso, porque acho um problema fundamental que ainda não foi atacado no Brasil. Bem, isso de fato é um problema, porque os tribunais civis não têm experiência em questões militares. Mas eu ouvi de um colega da Noruega que 90% das decisões dos tribunais são fatos e 10% apenas são lei. Então, se você não conhece os fatos, sim, há problemas. Nós temos esses problemas, é verdade. Na maioria das vezes, desde 1955, quando nós criamos a Bundeswehr, nós tínhamos questões relacionadas às nossas fronteiras, nós tínhamos questões relacionadas à Guerra Fria e nós não tínhamos muita experiência nesses assuntos que estamos tratando agora. Então, agora sim, nós estamos lidando e construindo essas questões relacionadas à disciplina militar, e quando nós tivemos experiências nos Balcãs e outras experiências no exterior que nos deram uma visão melhor disso, e sabemos que nossos civis muitas vezes não têm as informações sobre o que realmente aconteceu nessas operações no exterior para serem capazes de tomar decisões. E isso é por isso que nós ouvimos os soldados envolvidos, porque os civis muitas vezes não sabem das conclusões, do desfecho das situações, como elas foram realizadas. Então, para aqueles que são envolvidos nas situações que ocorrem e são questionados e que não fizeram nada errado, para eles é muito ruim ter que esperar essas decisões. Sim, nós temos esse problema que o senhor citou, e é uma decisão política. Essa questão sobre o poder dos tribunais militares terem mais poder. Eu acho que realmente é uma questão que deve ser abordada como qualquer. Teniendo claridad de que en materia penal son los jueces civiles los que intervienen en la materia disciplinaria o administrativa, habla del tribunal militar. Quiero tener claridad en la integración. Esa integración sobre a integração do Tribunal Militar em matéria administrativa e matéria disciplinar, ele também é integrado por oficiais letrados de armas ou somente civis. Estou falando somente do disciplinário. O tribunal, eu quero saber se ele é civil no terreno disciplinário administrativo. Quem integra essa corte que se diz militar? Quem? São os oficiais de arma ou não? Somente são integrados por juízes civis. Quando lidamos com casos disciplinares nos tribunais, nós temos o juiz-presidente, que é um civil com um cargo vitalício. Ele tem que ser um advogado. E os nossos juízes, em geral, foram previamente promotores. Eles são as pessoas que vão se tornar juízes presidentes dessas cortes militares, desses tribunais militares. Eles têm que ter experiência em assuntos militares. Eu mesmo sou uma exceção. Eu sou um juiz em
tanto em tribunais civis como militares, e já fui comandante de batalhões e também, então, posteriormente me tornei juiz por 4 anos no período da unificação da Alemanha. Esses julgamentos envolvem, sim, experiência em assuntos militares, e aí se escolhe o juiz de acordo com a sua patente, similar à de quem é acusado ou apela, e também outro juiz de patente superior, com o mesmo uniforme. Então, no caso dos oficiais da Marinha, eles têm direito a 2 juízes civis e 2 também com uniformes da Marinha. E assim por diante, porque nós temos uma força armada apenas na Alemanha com 5 serviços, mas apenas 3 uniformes. Nós temos os serviços militares e médicos, independente, eles não precisam vestir nenhum tipo de uniforme específico. E nós temos o serviço de apoio, onde depois da Guerra Fria nós colocamos tudo que era relacionado apenas ao serviço militar, no caso logísticas e, enfim, outros, de acordo com as necessidades que nós tínhamos durante a Guerra Fria. E agora estão todos reunidos no mesmo serviço e que estão em qualquer operação estrangeira, por exemplo, atualmente nos Balcãs. Nós temos, por exemplo, se o helicóptero em questão é da Marinha ou é da Aeronáutica, não interessa. O serviço de logística que os utiliza ou coloca em disponibilização é o mesmo. Então, a experiência, de forma geral, é mais específica sobre o caso quando tratamos essa questão com uniformes diferentes. Isso o tempo está esgotado, então eu responde sua vou pergunta. usar a minha prerrogativa e fazer uma última indagação ao palestrante. Eu gostaria de perguntar ao professor Alexander Povetkin, depois da reunificação da Alemanha nos anos 80, sob o ponto de vista da unidade das forças militares, com 2 exércitos com culturas diferentes, uma com a cultura da NATO, da OTAN, e a outra com a cultura do Pacto de Varsóvia. Sob o ponto de vista jurídico-disciplinar, o número de casos manteve-se estável ou aumentou? Tem 2 sistemas diferentes aqui sendo unificados. Os alemães da Alemanha Oriental querem o sistema de justiça militar da Alemanha Ocidental, não só para os militares civis também. Nós fomos unificados nesse sentido no dia 3 de outubro de 1979, desculpe, 1990. E nós previmos um sistema que teria ainda forças armadas diferentes pelos próximos 30 anos. Devido à política, eles não permitiam que nós integrássemos nossas forças armadas na Alemanha e também que nós nos integrássemos à OTAN. Bem, as coisas andaram mais rápido do que isso. Nós temos agora não só uma Alemanha unificada, mas temos também uma só força, um só sistema de forças armadas unificado. E o comando passou ao nosso chefe de comando, que é o Ministro da Defesa, que nos lidera em tempos de paz. E no dia 2 de outubro, à noite, todos os soldados presentes na Alemanha Oriental seguiram comandantes da Alemanha Ocidental. E funcionou bastante bem, porque aqueles que não queriam servir
o Ocidente já tinham partido, eles já não estavam mais no serviço militar. Então, não houve conflitos, as forças ocidentais admitiram alguns generais, poucos coronéis. Então, o sistema, de forma geral, o sistema legal foi aplicável desde o início. Mas não começou assim dessa forma tão clara. Então, tínhamos dois pensamentos diferentes que precisavam ser unificados, diferentes culturas militares. E eu tive então a sensação de que a maior parte do sistema oriental, o sistema político não estava nos corações dos militares, ele era algo que era imposto a eles. Então, para integrar as duas forças a partir dos sentimentos, isso não foi tão difícil, mas saber como aplicar as leis, isso era algo que eu não sabia muito bem como fazer, e foi bastante interessante ser um juiz nesse momento e ter a oportunidade de construir os tribunais e, enfim, ouvir todos esses sentimentos, lidar com essas confusões e esses mal-entendidos, enfim, foi bastante complicado e um caminho árduo. E as forças orientais tinham patentes muito mais altas do que nós no Ocidente, então eles faziam, por exemplo, um coronel fazia o serviço que fazia um oficial superior no Ocidente, enfim. Foi difícil alinhar as tarefas, as divisões de tarefas, de responsabilidades. E alguns outros aspectos eram os mesmos com relação às responsabilidades e tarefas, mas não se pode dizer que todos estavam fazendo as mesmas coisas e que os sentimentos fossem os mesmos. Houve alguns mal-entendidos com relação ao que estava certo ou errado em termos de procedimento. Muitas coisas não eram bem compreendidas. Então, quando eles perceberam que os da Alemanha Oriental perceberam que no Oeste existia um oficial que fazia o mesmo trabalho, apenas com uma patente inferior. Enfim, nós tivemos que fazer esses alinhamentos. Alexander Pohretkin, a ilustrada palestra que fez a respeito do sistema judicial militar alemão, respondendo às perguntas que foram formuladas, e o Superior Tribunal Militar, dando sequência a esse 10º seminário, passará uma nova sessão que vai ser presidida pelo general Raimundo Nonato. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise zurück. Ich danke Ihnen für Ihre Wörter und Ihre Zeit. Sehr danke. O ministro Berrenbach apresentará os agradecimentos ao palestrante.